que Jesus nos cubra com seu manto de luz. Quem de nós nunca passou por aqueles momentos que parece que tudo dá errado em nossas vidas? Aqueles momentos que parece que um frio envolve todo o nosso pensamento e nos congela na tristeza ou na dificuldade. Aqueles momentos que parece que todos nos abandonaram e a única companhia que temos é a solidão. Quem nunca passou por aqueles momentos que, mesmo sabendo que temos Deus, que temos Jesus para nos ajudar, mas parece que falta alguém mais próximo para desabafar? Porque reclamar e pedir, nós fazemos isso praticamente a toda hora. Para Deus, para Jesus, sem o menor problema. Agora, desabafar, abrindo a alma, conversar sinceramente com Deus, aí é outra história. Porque, queiramos ou não, inconscientemente ainda vemos Deus com a lupa do Pai terreno. E falar certas coisas para Pai é meio complicado, não é? A gente sabe que Ele sabe, mas fica sem jeito de tocar no assunto. Nós ainda temos muito bloqueio de conversarmos com Deus, de abrirmos o nosso coração verdadeiramente. Então pensamos que o bom mesmo era termos alguém mais próximo, alguém que tivéssemos certeza que não nos julgaria, alguém que entenderia nossos atos, que escutaria nossos desacertos e que, mesmo sabendo que esse alguém não seria conivente com os nossos erros, não teríamos vergonha de conversar, de abrir nossa alma totalmente, porque saberíamos que entre nós existiria um elo maior de confiança a imantar as nossas almas. Quem de nós que não quer ter alguém assim na sua vida? Pois Deus, sabendo de antemão das nossas necessidades e dificuldades, nos deu esse alguém. Nos deu um amigo e guia que costumamos chamar de anjo. Anjo protetor, anjo da guarda, anjo guardião. Anjo. Só a acústica do nome já é suave. E desde épocas remotas os homens o têm amado, cultivado, venerado e até mesmo temido. Na Bíblia, os anjos são citados desde a Gênese até o Apocalipse, com destaque para o anjo Gabriel, que anunciou a Maria o nascimento do nosso Mestre e guia Jesus. Apesar da figura do anjo caído, do anjo mau, quando se fala em anjo, o que prevalece mais forte no inconsciente coletivo é a do ser alado, de vestes brancas e aureolado de resplandecente luz. Uma criatura doce e serena que inspira pureza e perfeição. E durante muito tempo, nós vimos o anjo guardião das mais diversas maneiras. Na nossa ignorância, víamos ele como um criado que estava sempre à nossa disposição para desenvolver tarefas que nos cabiam. Víamos ele como um ser perfeito, como se Deus fosse parcial. Víamos ele como alguém que deveria nos defender das confusões em que nos metíamos na vida. Outras vezes nós o víamos assim, em cima da nossa prepotência, né? Como um ser mitológico.
Desacreditávamos da sua existência, achando que isso era história para a criança escutar. Era a lenda do anjinho que cuida e vê todas as coisas. Enfim, pouco tínhamos consciência do papel desse amigo espiritual em nossas vidas. Mas aí veio a doutrina espírita e nos disse no Livro dos Espíritos, nas questões 490 e 491, que anjo guardião é um espírito protetor que pertence a uma ordem mais elevada e que tem junto ao seu protegido a missão de guiá-lo pela estrada do bem, auxiliando-o com os seus conselhos, consolando-o nas dificuldades e levantando-lhe o ânimo nas provas da vida. Ou seja, a doutrina espírita, ela só veio tirar o sobrenatural, a fantasia alada, as penas e purpurinas que tanto utilizamos para enfeitar a vida. E a beleza da vida está na simplicidade. Tem algo mais belo, mais extraordinário do que saber que temos um amigo incondicional que jamais nos julga, mesmo porque ele não foi criado perfeito. A diferença é que ele já trilhou a estrada pela qual hoje nos arrastamos. Então ele já conhece as pedras do caminho. Portanto, ele está mais capacitado a nos auxiliar, a nos aconselhar. E ele faz isso, sem apontar o dedo, sem nos impor regras de comportamento, porque ele já aprendeu o significado do livre-arbítrio e da compaixão. O Evangelho diz que os anjos guardiões são embaixadores de Deus, que eles mantêm acesa a chama da fé nos corações e auxiliam os enfraquecidos na luta terrestre. Diz que eles são como estrelas formosas, iluminando as noites das almas e atendendo às necessidades do seu protegido, com unção e devotamento inigualáveis. Que grandiosa é a missão desses enviados divinos, não é verdade? Pois nós sabemos que não somos fáceis, então nos conduzir não é nada fácil. Mas eles cumprem ao nosso lado o dever que lhe foi designado pelo próprio Deus. Os nossos anjos são aqueles que suprem a nossa inexperiência quando na nossa origem nos encontramos simples e sem sabedoria. Então, nessa origem, nós não podemos fazer nossas escolhas. São eles que nos acompanham desde o nascimento até a morte e muitas vezes nos acompanham na vida espiritual e até mesmo através de muitas existências corpóreas, sempre cumprindo o papel de nossos mentores, nossos guias, nossos protetores. Então, eles são os amigos que nos acompanham de longa data, portanto, nos conhecem muito bem. Em qualquer lugar que estivermos, eles estarão. Entre as areias do deserto ou misturados ao pó da multidão dos grandes centros urbanos, eles estarão conosco. Sejamos o que for, homem honrado ou corrupto, rico ou miserável, doutor ou iletrado, sempre teremos o nosso anjo guardião ao nosso lado. Porque, como diz André Luiz, lá no livro Entre o Céu e a Terra, dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, nós somos uma corrente de amor, cujos elos podem simbolizar as almas que se querem ou que se afinam uma com as outras. A família espiritual
é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Por isso, nas horas difíceis da vida, nos dias de tristeza e solidão, busquemos a companhia e os conselhos do nosso anjo guardião. E o eco de suas vozes nos falarão na acústica da nossa alma, inspirando-nos coragem, paciência e resignação. Procuremos ouvir o nosso anjo, que nos fala em uma linguagem que só o coração pode entender. E ele nos dirá que as dores e sofrimentos têm uma razão de ser, que não estamos fadados a eternos castigos, pois Deus é Pai de amor. E a dor ou a alegria de hoje é resultado do ontem, como a felicidade ou a tristeza do amanhã são consequências do hoje. Ele nos falará que a esperança não é palavra vazia, que existe sim compensações para todo sofrer, recompensa para todo dever e consolação para toda lágrima. Nos falará que acima do incenso e imenso fluxo e refluxo de tudo e de todas as coisas, a Deus, nosso Pai Criador, o absoluto e eterno amor. Um Pai tão bom e misericordioso que sempre nos sustenta e nos atende. E quando, nosso apelo, numa convicção profunda da sua bondade sobe até Ele, desce quase que imediatamente sobre nossas vidas o socorro, o direcionamento, a bênção ou o livramento. E quando a resposta não vem de forma material, o anjo guardião se encarrega de fazê-lo pela inspiração, pelas ideias, pelo pensamento. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que devemos procurar inspiração auscultando-o, ou seja, escutando para diagnosticar o menor pensamento, para entender a menor inspiração, deixando-nos por ele conduzir em nome da consciência cósmica, para assim compreendermos e seguirmos o melhor caminho em todas as coisas na nossa vida. Alguns duvidam se realmente podemos ouvir o nosso anjo guardião, já que nem todos são dotados de clareaudiência. E também pelo fato da intuição ser geralmente um rápido pensamento, um repentino insight. Aí nós não damos muita atenção à voz do nosso anjo guardião. Mas se atentarmos para os nossos pensamentos, para o que ocorre ao nosso redor, perceberemos que ele está sempre a nos falar. E no livro A Luz da Oração, o Espírito Emmanuel diz como isso acontece. Ele diz que tal ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor, porque basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, preste atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão o espírito no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho.
Mais que isso, as respostas do Senhor e dos nossos anjos, que são seus mensageiros, muitas vezes elas nos chegam através dos próprios sentimentos e nos sobem do coração ao cérebro ou do próprio raciocínio a descer do cérebro ao coração. Nós estamos sempre recebendo importantes orientações do plano espiritual, por intuições, inspirações, audiência, por sonhos, por uma palavra que ouvimos de alguém, por uma frase que lemos, enfim. São incontáveis as formas que os espíritos utilizam para entrar em contato conosco. E quando dormimos, esse contato se faz mais claro, pois quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende parcialmente da matéria e entramos em contato com outros espíritos. E se estivermos receptivos ao bem, receberemos bons conselhos do nosso anjo guardião, dos bons espíritos. Por isso que eu acho tão bela e tão grande aquela singela prece chamada A Hora de Dormir, que está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é bem pequenininha, diz assim: minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons espíritos ajudar-me com os seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. É porque durante o sono nos encontramos com seres que nos são afins, quer sejam eles bons ou ruins, superiores ou inferiores. E fazendo uma prece como essa antes de dormir, nós estaremos rogando algumas horas de bom convívio, com os bons espíritos, com o anjo guardião. E também estamos pedindo ao anjo guardião para que quando acordarmos, quando despertarmos do sono, não esqueçamos os bons conselhos que nos foram dados. A prece, ela tem o poder dinâmico e magnético de atrair os espíritos elevados, os anjos do Senhor. A prece, meus irmãos, ela fortalece o elo que nos une ao nosso anjo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos adverte para não rompermos esse elo, nos afastando psiquicamente do nosso anjo guardião. Ele jamais se afasta de nós, mas nós, por arrogância ou ignorância, rompemos os laços de ligação emocional e mental que nos unem. Mas, se por acaso isso acontecer, nós sempre podemos refazer o passo, buscando pelo pensamento, pela ação edificante e, é claro, pela prece. E quando a prece é sincera, vinda do coração, ela tem o poder de nos fazer sentir nosso anjo mais próximo, a nos acalmar, nos guiar, a nos aconselhar. Sendo o anjo guardião um espírito superior ao seu tutelado, ele jamais vai dar conselhos para o mal, ou jamais vai auxiliar em qualquer coisa que possa vir a nos prejudicar. Nós não podemos esquecer que para estreitarmos o elo que existe entre nós precisamos desenvolver o senso moral, a fé robusta, os princípios superiores e não abusar de sua bondade. E jamais devemos evocá-lo para maldades ou vulgaridades. Mas devemos sim cultivar o hábito de termos sempre um momento de recolhimento diário, para que possamos encontrar nele
o meio de nos esclarecermos, de nos melhorarmos e de adquirirmos qualidades indispensáveis à nossa evolução. Uma das frases que mais me reconforta é aquela lá do Salmo 37, que diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. É que, segundo os estudiosos dos Salmos, eles afirmam que esse salmo foi escrito por Davi antes de ser rei, quando ele conseguiu escapar da perseguição do rei Saul. Então, esse salmo, ele nos remete a lutas e batalhas, a proteção e auxílio. E o que é a vida se não um campo de batalha? O que é a vida se não um campo onde o perigo está por todos os lados, e em especial dentro de nós mesmos? Onde os maiores inimigos são aqueles sentimentos menos bons que ainda teimamos em acalentar dentro do nosso peito? Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. A frase dá uma sensação de proteção, de segurança, pois o anjo do Senhor acampa, ou seja, se instala ao nosso redor, nos protegendo, nos defendendo, nos guiando. Mas, embora eles tenham essa missão, nós não podemos esquecer que o anjo guardião, ele não tem o poder de escolher e nem de decidir por nós. Mesmo ele sabendo das nossas teimosias e infantilidades, quando insistimos em percorrer trilhas escorregadias, aquelas trilhas, aquelas confusões que só nos trarão dores e lágrimas, mesmo ele sabendo, ele não interfere na nossa decisão. Ele não nos censura, porque a sua missão é edificar do amor seu protegido, sem nunca interferir no nosso livre-arbítrio. O anjo guardião nos orienta sobre o caminho, mas não determina a estrada que devemos trilhar. Ele nos protege e nos alerta sobre os perigos e desacertos, mas não nos impõe as decisões que devemos tomar. E eles agem assim justamente para não tirar de nós o mérito de sermos responsáveis por nossos atos. É por isso que muitas vezes, quando nós caímos, devido aos nossos atos impensados ou menos bons, depois nos perguntamos: onde estava o anjo guardião que não me avisou sobre isso? Onde estava o anjo guardião que não me evitou tal fato? Será que ele estava de férias? Será que ele me abandonou? Não, meus amigos, nem ele tira férias, nem nunca nos abandona. Nós é que nos abandonamos à nossa própria sorte. Nós é que abandonamos os seus conselhos, pois ele continua sempre ao nosso lado, pronto a ouvir nossas queixas e questionamentos, pronto a estender mão amiga após cada escorrego ou queda. Meus irmãos, somos espíritos e desde que saímos das mãos de Deus, viemos escalando a montanha da evolução, subindo dos mais profundos abismos onde antes nos comprazíamos com as mais grosseiras sensações. E ainda estamos galgando, degrau a degrau, na incontável escala evolutiva. Pois a lei divina, na sua imensa bondade, nos chama sempre para as moradas celestiais, as moradas de luz. E ciente da nossa imensa fraqueza e da nossa miséria moral, colocou ao nosso lado um ser que aponta a luz quando tateamos nas sombras da ignorância.
um ser que nos estende a mão quando caímos vitimados pelo próprio orgulho e tola vaidade. E sob a orientação desse ser, seremos conduzidos mais depressa e com mais acertos a mundo de paz, de luz, de beleza e sabedoria. Seguindo seus conselhos, auriremos a coragem para superarmos nossas imperfeições e a confiança para alcançarmos um futuro melhor. Nós, homens, nos odiamos, nos desprezamos, nos matamos ainda, porque ainda ignoramos os sagrados elos que nos unem na corrente da vida. E nessa corrente que irmana todos nós, existem os mensageiros de Deus, que são os anjos guardiões, aqueles que aqui ou em outros planos do espaço nos dedicam um inigualável devotamento, nos estimulam as forças e o conhecimento para nos elevarmos cada vez mais alto em nossa longa viagem rumo à perfeição. Nessa corrente que irmana todos nós, devemos cada vez mais fortalecer o elo que existe entre nós e o nosso anjo. Esse dedicado ser de luz que vive e reviverá conosco até que possamos alcançar o cume da montanha evolutiva. Então, meus amigos, nas horas cinzas da vida, quando a tristeza quiser fazer morada em nossos corações, quando o vento congelante da dor e do medo varrer nossas almas e a solidão for a nossa única companhia, elevemos as nossas almas a esse amigo querido. E pelo pensamento, ele nos cobrirá com suas asas de amor e sussurrará em nossos ouvidos palavras de ânimo, nos dizendo que jamais nos abandonará e que nos conduzirá até o nosso destino, pois na grande corrente da vida, nós e ele estamos atrelados pelos inquebrantáveis elos de amor. E que Jesus continue nos abençoando agora e sempre.